Olá, tudo bem? Você confia em Deus totalmente? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria falar de um relato bíblico em que, quando Jesus estava na cruz, os líderes judeus começaram a falar assim: desça da cruz e creremos nele. Né? Em outras palavras, dizendo: Jesus, desce da cruz, aí sim nós vamos acreditar que você é quem você diz ser. E você sabe o resto da história, imagino. Jesus não desceu, morreu na cruz, e eles se deram por satisfeitos naquilo que eles acreditavam ser a verdade. Veja, eles estavam testando a Cristo, estavam testando a Deus, estavam colocando condições a Deus. Quantas vezes já me perguntaram: você já viu a Deus? Né, com um ar de deboche ou de orgulho. Olha, não é porque as pessoas não viram a Deus que elas não acreditam nele. Elas não acreditam nele porque não querem acreditar. Não querem, simplesmente. Milhares de pessoas viram a Cristo, viram os milagres dele, viram até ele ressuscitando Lázaro, mas isso não foi suficiente. Eles queriam alguma coisa que Deus não deu para eles. Veja, Deus não remove as possibilidades de dúvidas. Se você quer ficar com as dúvidas, Deus não vai remover só porque você está impondo certas condições a Ele. Até porque, e eu espero que você já tenha entendido até aqui o que eu quero dizer, é que mesmo que Deus fosse fazer o gosto dessas pessoas que impõem condições a Ele, mesmo assim elas não acreditariam nele. Por quê? Porque elas não querem acreditar. Veja, os judeus, eles ficaram sabendo da ressurreição de Cristo. O sumo sacerdote, ele pagou quando os soldados chegaram para ele e falaram: nós vimos, Jesus ressuscitou. E nos filmes põem 2 soldados, 4, né? Mas ali a Bíblia diz o número, era mais de 100 homens que viram, mais de 100 soldados viram Cristo ressuscitar. Então, quando chegaram para ele, para o sumo sacerdote, ele falou: não, eu vou pagar vocês. Vocês dizem que os discípulos dele vieram à noite e roubaram o corpo dele. Então, pelo menos esse homem, foram outros também, mas vamos dizer, pelo menos o sumo sacerdote sabia que Jesus havia ressuscitado, mas ele preferiu mentir até sua morte para não perder o cargo dele, não perder a posição dele, não perder o ego, né? Falar: vou ter que admitir que eu errei, vou ter que admitir que ele era o Messias. Não. De forma alguma, eu prefiro pagar, entendeu? Então, esse espírito, ele está por trás quando eu digo espírito, por favor, não estou falando uma entidade independente do nosso corpo, não estou falando disso, não. Nesse caso, eu estou dizendo assim, essa forma de pensar está até os nossos dias. Então, muitas vezes, as pessoas até estão frequentando uma igreja e aí acontece alguma coisa ruim na vida delas e elas simplesmente se retiram, se afastam dos caminhos de Deus, não só da igreja, se afastam dos caminhos de Deus, o que é pior, é claro, porque Deus não atendeu às condições que ela estabeleceu. Quais são as condições que você estabelece para Deus? Veja, eu coloquei uma frase aí meio gíria, né? Deus é firmeza, né? Porque hoje você vê os caras a quebrada dizendo firmeza, né? Então, eu quis pôr aí, Deus é firmeza, querendo dizer assim, Deus, ele é um Deus forte. Jesus é chamado em Isaías de Deus forte, né? Outros textos diz, Deus é todo-poderoso, ok? Então, cuidado, até teoricamente, cuidado para ficar brincando com Deus, de falar que ele
não pode fazer certas coisas, ou pior, os caminhos dele não são os melhores. Hoje existem vários filósofos, cientistas que apresentam teorias melhores, coisas melhores, né? Essa semana mesmo eu vi no Facebook uma mulher debochando da teoria de Adão e Eva, teoria não, da história, né? Para ela é uma teoria, e fala, ainda bem que vocês vieram com esse fato científico, não aguentava mais ficar ouvindo aquele de Adão e Eva, né? Então, a palavra de Deus para ela é muito fraca, ela precisa de uma coisa mais, sabe, que sustente mais, que seja mais intelectual aos olhos dela, né? Aos olhos dela. Cuidado para não querer explicar a Deus. Tem um hino muito conhecido hoje que fala: ninguém explica a Deus, e é verdade. Cuidado, não queira explicar a Deus. Não se põe numa posição dessa, porque mesmo diante dos homens você vai passar vergonha. Não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um Deus só, são três pessoas, mas são um Deus só. Eu vou explicar como. Como você vai explicar isso? Você aceita porque está na palavra. Deus falou isso. Nós não temos como explicar. E isso não é problema. Não é problema. Deus não nos deu o fardo de explicarmos a Ele. Nós mal conseguimos nos explicar. Você consegue explicar o seu cônjuge? Consegue explicar o seu filho? Você quer explicar a Deus, um ser que sempre existiu? Como se você tivesse conhecimento de todas as coisas, né? Nós não temos conhecimento de nada, nem aqui da Terra. Nós mal conhecemos o nosso ramo, né? E queremos explicar a Deus, né? Eu sou professor de inglês, isso quer dizer que eu sei todas as palavras em inglês? É absurdo. A língua inglesa atualizada, ela chega a 1 milhão de palavras. O cérebro humano não consegue, mas nem 5% disso ele consegue administrar. Você está entendendo? Então nós não somos nada. E quando nós conseguimos chegar a essa consciência que diante de Deus nós não somos nada, aí Deus, em sua infinita graça e amor, Ele ainda trabalha com a gente melhor, mais do que quando a gente pensa que sabemos alguma coisa. Quando nós pensamos assim, nós sabemos, eu tenho doutorado em divindade, né? Isso existe, tá? Não estou inventando. Pessoa doutorado em divindade, mas ela não sabe nada na prática. Você não vê nada da divindade na vida da pessoa, muitas vezes, está entendendo? Então, não queira explicar a Deus, não queira pôr condições a dizer, se Deus me der um emprego, eu vou à igreja, se não der, não vou. Se Deus permitir que alguém da minha família morra, eu abandono os caminhos de Deus. Não aguento, eu não vou aguentar. Né? Onde estava Deus nessa hora? Né? Quando morreu meu filho, onde estava Deus? Sabe isso? Deus ouve essa história há muito tempo. Então, por isso que eu estou aqui, nos meus limites, falando assim, confie em Deus. Deus é firmeza. Confie em Deus. E Ele está no controle de tudo. Isso não quer dizer que o mal não vai acontecer, pelo menos durante a nossa história aqui, ainda o mal está prevalecendo, aparentemente, mas no fim, aqueles que servem a Deus, somente esses, vão ver que Deus estava no controle da vida deles o tempo todo. Deus não está no controle da vida daqueles que o desobedecem. Aqueles que estão em desobediência a Deus, Deus faz muito com eles, mas não faz tudo o que Ele gostaria, porque eles não permitem. Veja, não estou falando que Deus não quer, eles não querem. E Deus, como é um ser educado, vamos falar humanamente, Ele permite que a pessoa
faça os erros que ela quer fazer sem a proteção dele, ela quer andar sem a proteção dele, então ele permite. Quando você sai de casa, você sempre pede a proteção de Deus? Ou você nunca pede? Né? Você nunca pede, isso é uma prova, né, de que você não tá preocupado com o controle de Deus, né, da sua vida. Né? E não me venha dizer que você faz o sinal da cruz antes de sair. Olha, isso é muito barato. Isso é muito barato. Tá? Então, mude a sua atitude. Respeite mais a Deus. Tá? Amor e respeito andam de mãos dadas. Né? Então, se você não quer acreditar na firmeza de Deus, na solidez da palavra dele, na solidez das promessas dele, então você vai deixar de experimentar muita coisa. Muita coisa. Vai ser uma grande perda para você depois, quando for tarde demais, perceber tudo que você poderia ter acesso e você não vai ter. Você não teve e não vai ter mais. Servir a Deus não é só bom porque nós vamos ganhar a vida eterna. Servir a Deus já nessa vida é melhor. Já nessa vida é melhor. Tá? Então, eu encerro o vídeo por aqui. Gostaria de falar muito mais, não quero deixar o vídeo muito longo. Eu peço agora que você, por favor, deixe seu like no nosso vídeo. Nós estamos precisando do seu apoio no canal. Precisamos que você compartilhe esse vídeo, porque isso vai ajudar o YouTube a ver que o assunto é interessante e dessa forma também vai colaborar para que nós possamos preparar cada vez coisas melhores, tá? E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ore por essa obra. Se você puder, colabore. Aí tem o número do nosso Pix. Vai ajudar com que esse canal cresça mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.